Vamos dar continuidade à nossa palestra intitulada Atlântida e a Raça Ária. Dissemos, na primeira parte, que iríamos nos apoiar na experiência clarividente do Venerável Mestre Samael Aun Weor para nós falarmos sobre a Atlântida, a civilização Atlântida, o tipo de humanidade que ali vivia e os detalhes da vida cotidiana e de como que aconteceu o fim dessa civilização. E nos perguntamos aqui e agora se isso é de interesse das pessoas hoje em dia. Nos resulta muito surpreendente como se vive hoje na mais absoluta ignorância, correndo atrás sempre da mesma questão, que é dinheiro, insistindo em uma vida inútil, desprezando qualquer tipo de saber autêntico que nos conduza à compreensão do porquê a vida está tão difícil, tão dolorida, tão sem objetivo palpável, né? E é que estamos no final dos tempos, onde a mente do ser humano está completamente confundida, acredita em coisas que não têm pés nem cabeça, e quando afirmamos as coisas que são tal como são, sempre são consideradas fantasia, não são acreditadas, enfim. A gnosis, a sabedoria gnóstica, a sabedoria de Deus, que desceu aqui na Terra mais uma vez, né? Desceu com o intuito de, como disse o Venerável Mestre Samael Aun Weor, tratar de salvar o chapéu do afogado, pois nós já estamos afogados em nossos vícios, fundamentalmente o vício da fornicação, o pecado original, desconhecido, mal entendido, negado, e que nós vamos tratar de estudar, né, durante ou ali na frente em nossas palestras sobre sabedoria gnóstica. Pois bem, dando continuidade, agora sim nos apoiamos na experiência clarividente do Venerável Mestre Samael Aun Weor em relação às questões da Atlântida. Para começar, vamos refletir em uma curiosidade: os termos bem e mal, nos quais estamos tão acostumados a enquadrar toda a nossa ética, toda a nossa filosofia, todos os conceitos religiosos. É surpreendente saber que tudo tem uma origem, tudo tem um começo, e esses termos bem e mal começaram muito lá atrás, na época da Atlântida. Houve um sábio, Makari Kronverksson, um sábio da sociedade alcaudana da Atlântida, que pretendendo definir as forças da natureza, as forças positivas, as forças negativas e as forças neutras, ele escolheu dar o nome de bem às forças positivas e dar o nome de mal às forças negativas. As forças neutras não nomeou, não deu nome nenhum. Abusou desses termos de forma filosófica, de forma religiosa, e muito tempo depois da submersão da Atlântida, em uma civilização desconhecida pela história, e no início de nossa raça ária, na Ásia Central, houve uma civilização chamada Ticlia Misaiana.
fundamentada realmente em nos sobreviventes da Atlântida. E lá houve um sacerdote, Armanatuora, que também decidiu prosseguir com o uso das palavras bem e mal na forma que atualmente nós conhecemos. Queremos dizer isso aqui porque a sabedoria nos ensina que para alcançar a compreensão, a experiência espiritual, temos realmente que aprender a sair dos conceitos bem e dos conceitos mal. As coisas não são boas, nem as coisas são más. E donde há bem, há mal, e donde há mal, há bem. Nós buscamos o despertar da consciência, extrair das situações, da experiência, da observação da vida, o aspecto consciente, o que é, o que sempre foi e o que sempre será. E enquanto estivermos com o véu dos conceitos, isto é bom, isto é mal, isto é negativo, isto é positivo, vamos ficar com a mente enredada e com a ausência de consciência para ver realmente o que as coisas são e como que as coisas são. Não vamos penetrar na filosofia dos termos, só queremos dizer que há muito bem nas pessoas más e há muito mal nas pessoas boas. E extrair o aspecto consciente da vida precisa de nos afastarmos dos preconceitos sobre bem e sobre mal, das predeterminações que fazemos das coisas, das ideias, das pessoas, chamando-as de boas ou chamando-as de más, porque isso é um empecilho terrível para realmente ver o que as pessoas somos, o que as coisas são, o que os conceitos são, para sairmos da conceptualização torpe, da mente torpe, e ativar e ver com a consciência. O interessante disto que estamos dizendo é que através de uma pessoa que clarividentemente pode aceder aos registros akáshicos, às memórias da natureza, onde se guardam todos os acontecimentos da história da humanidade. Este elemento clarividente, Samael, nos traz à tona quando surgiu essa terminologia bem e mal e como desde aquele então até hoje a nossa mente vem sendo atrofiada, agarrada nesses termos que não nos deixam perceber a realidade disso que chamamos bem, a realidade disso que chamamos mal. O que nos interessa hoje é compreender um pouco mais profundamente que a história que o ser humano comum e corrente conhece não é a história real da humanidade e que a história geológica da Terra que se estuda nas universidades e que conceitualmente é o que nos é informado, também não é a realidade da história geológica do planeta Terra. Houve grandes civilizações antes de nossa civilização, grandíssimas e muito superiores à nossa, e houve uma fisionomia geológica, geográfica, muito diferente em vários momentos da história da humanidade. E no lugar de vivermos uma vida correndo atrás de nada, de dinheiro,
com uma constante e suprema dor, seria muito bem interessante abrir os olhos, né, para ver que as coisas não são como são hoje em dia, que as coisas são como são, e isso pode nos dar uma visão que pode nos ajudar a nos transformarmos internamente. Porque se essas civilizações desapareceram e esses cataclismos geológicos aconteceram, estamos em um momento onde isso vai acontecer de novo. A nossa civilização vai desaparecer, cataclismos sobre o planeta Terra vão acontecer, e isso tudo tem um porquê e tem uma razão de ser. E estamos aqui tratando de entender essas questões. Nos diz o Mestre Samael que a civilização Atlante era de um tamanho físico muito maior que a nossa. Nos diz também que a civilização lemúrica, antes dos Atlantes, era bem maior ainda do que os Atlantes. O Mestre Samael fala muito profundamente dos hiperbóreos, também dos protoplasmáticos e do início cosmológico da criação de nosso planeta Terra. Não é o tema de hoje. Mas, falando dos Atlantes, eles tinham um mínimo de 3 metros de altura. Eram realmente gigantes. Sabemos que a arqueologia tem descoberto esqueletos de homens gigantes em inúmeros lugares e que infelizmente têm sido sempre escondidos. Essa informação tem sido deturpada, apesar de que hoje em dia há muitos elementos humanos interessados em trazer à tona esses descobrimentos arqueológicos. Estão aí, são interessantíssimos, e tirando, né, as mentiras que sempre existem em relação a este tema, é muito interessante dar uma pesquisada. Toda civilização tem 4 idades, 4 estações. Já falamos disso. Se inicia na sua idade de ouro, a primavera, continua com sua idade de prata, onde diminuem os contatos com as forças divinais, se prossegue com uma idade de bronze, um outono, e se finaliza com uma idade de ferro, o inverno. A Atlântida teve esse ciclo, e nós, como raça ária, estamos também no final de nosso ciclo, e na idade de ferro, também chamada de Kali Yuga. E na idade de ouro, a humanidade vive simplesmente num estado de consciência paradisíaco. Tudo é de todos. O contato com a divindade e com os deuses criadores é natural, constante. Já na idade de prata, todas essas luzes divinais decrescem, mas o ser humano ainda não perde a ligação direta com o divino. E na idade de bronze, começam as guerras e a constituição da estrutura egoísta dentro da civilização, as fronteiras, o que é meu, o que é teu, e começa a brutalidade e o abuso sobre a mãe natureza. E na idade de ferro isso tudo declina até a finalização e o deterioro total da cultura e da raça. E na idade de ferro é onde nos vamos a concentrar para falarmos da Atlântida e na experiência clarividente do Mestre Samael. Olhem como que esse pessoal era adiantado, infinitamente mais adiantado do que nós,
nós estamos lutando por colocar foguetes no planeta Marte. Já chegamos na Lua. Era comum nos caravansim, uma palavra atlante, que significa restaurante, era comum, através das vidraças transparentes, ver os aeroportos com suas naves espaciais. Eles podiam visitar todo o sistema solar de Ors, que é o nome de nosso sistema solar. Podiam ter um intercâmbio direto com os habitantes do planeta Marte, do planeta Vênus, do planeta Mercúrio. Coisas que nós, hoje em dia, consideramos uma fantasia, uma impossibilidade, pois a ciência nos diz que é impossível a vida em Marte, em Vênus, em Mercúrio, e etc, etc, etc. Quantas coisas desconhecidas sobre física, sobre química, sobre ciência, sobre o universo, sobre os planetas. Quanta coisa desconhecida e quantas maravilhas nos aguardam se realmente nos abrirmos à compreensão de que a vida infinita é similar em todo o universo. O experimento de Deus é similar, não é igual, porém similar em todas as galáxias, em todos os universos, e no infinito do universo. Como nós podemos ser tão miseráveis no entendimento de nos acharmos os primeiros e os únicos em um universo infinito? Pois bem, como eram as casas dessas pessoas na época da Idade de Ferro da Atlântida? Samael nos diz que as casas eram enormes e sempre amuralhadas, com muros de pedra. Toda casa tinha jardins na frente e na parte de trás. As montanhas eram gigantescas, infinitamente maiores que as nossas, mais verdes, mais floridas, e estavam entupidas de mamutes. Os leões eram gigantes e eram domésticos. Eram utilizados pelos grandes senhores para empurrar, carregar suas carruagens. Os cachorros, também gigantes, porém ferozes, furiosos, para defender as suas casas. Tinham aparelhos que cabiam na palma da mão, com o qual eram capazes de desgravitar pesos enormes, pedras enormes. A gente se lembra aqui agora de Nammadol, na Malásia, no nosso planeta Terra, uma construção arqueológica misteriosíssima, com blocos de pedra vulcânica de um tamanho incomensurável, colocados em uma disposição difícil, e as mitologias do lugar diz que isso foi construído pelos deuses, levitando as pedras e colocando-as na disposição atual. De fato, a ciência não sabe como essa obra gigantesca foi feita. E é considerado impossível, pela nossa atual tecnologia, realizar uma proeza desse tipo. Agora, refletimos junto com vocês. Causa de riso? Simplesmente um dado mitológico, lendário, fantasioso? O que é de realidade e o que é de verdade? Bom, se estamos estudando que a clarividência é possível,
se estamos estudando que é possível aceder às informações que a natureza guarda em seus registros, que são chamados de registros akáshicos, se isso é possível ser atingido, e se nos explica, através da gnose, os procedimentos necessários para qualquer pessoa devidamente treinada ter acesso, nós dizemos que é fácil, não é nada fácil, mas pode ter acesso a esses registros akáshicos. E se temos inquietação espiritual e queremos sair das dúvidas intelectuais e entrar dentro do mundo da consciência para ver como que as coisas são, pues vamos lá, vamos nessa, para realmente, né, sairmos do mundo da ignorância, do mundo da fantasia, né, e nos convertir em indivíduos de experiência espiritual concreta, verdadeira, que a humanidade necessita para poder se levantar do lodo da terra. Aliás, aquelas poucas pessoas que possam vir a entender este tipo de coisas. Foram tão adiantados nos trasplantes, né, que conseguiram trasplantar cérebros. Ao fato, como sempre, as pessoas aginheiradas, né, conseguiram viver por séculos com a mudança e o transplante dos cérebros. O conhecimento não era adquirido como é adquirido atualmente, com muito esforço, nos debruçando acima dos livros, ou com trabalho de meditação árduos, né? Tinham aparelhos nos quais se sentavam, colocavam seus capacetes e telepaticamente absorviam os conceitos, absorviam as informações e aprendiam com extrema facilidade. Diz-se que esses instrumentos, ou parte desses instrumentos, encontram-se hoje em criptas subterrâneas dos Himalaias. Podemos encontrar ali também lâmpadas de iluminação atômica. Eles conseguiram a iluminação atômica em suas cidades e a iluminação nuclear, que consiste na partição, na quebra do átomo, né, para os campos. E na iluminação nuclear conseguiram extrair essa energia nuclear não só dos elementos metálicos, como urânio ou rádio, que nós fazemos aqui no mundo físico. Eles extraíam essa energia nuclear dos vegetais. E lhes saía especialmente barata. Que mistério há na semente de toda planta que contém a vida? Sabiam chegar a essa matriz nuclear, extrair essa energia e iluminar os campos todos. Coisa que a ciência hoje está longe de compreender. Como naquela época o deterioro intelectual não era tão grande quanto nossa época, essas pessoas sabiam, por experiência direta, e não por as explicações esotéricas que não podemos vir dar agora, que eles tinham um corpo astral, podiam sair e entrar de seu corpo físico com uma facilidade que nós não temos, tinham um corpo mental, conheciam a estrutura da criação, a árvore da vida, o raio divino que nos pertence a cada um de nós. Sabiam que a natureza estava viva, podiam ver, pois não tinham perdido o sentido da clarividência, aos elementais, às almas das plantas, dos animais, dos minerais. Queremos dar
uma pequena nuance nesta explicação, que é a seguinte: ter acesso ao mundo astral, ter acesso ao mundo mental, ter acesso à visão dos elementais da natureza, hoje em dia o chamaríamos de vida espiritual. Mas não temos uma compreensão real do que é a vida espiritual. Vamos dar um pequeno detalhe: a vida espiritual está além do mundo astral, do mundo mental, da visão etérica das almas da natureza. A magia negra, o mal, pode perfeitamente entrar no mundo etérico, no mundo astral, no mundo mental e continuar a fazer suas malfeitorias. Dificilmente entra nos mundos espirituais que estão além. O mundo do íntimo, o mundo do Cristo, o mundo da Mãe Divina, o mundo do Pai, o Tetragramaton, o absoluto, incognoscível. Existem dimensões e dimensões. A multidimensionalidade do universo é extraordinária. E acontece que, hoje em dia, pela nossa falta de compreensão, uma visão de um fantasma já nos leva a denominar essa visão de uma experiência espiritual, ou incluso dizemos que temos visto um espírito. E o que temos visto é um fantasma, e isso não é uma experiência espiritual. Isso simplesmente é a abertura momentânea de uma visão clarividente ao mundo astral de tipo inferior, que não tem nada a ver com o mundo da alma, do espírito, e por aí vai. Fazemos essa pequena explicação para entender, por exemplo, como que o mundo dos espíritas de hoje em dia está encerrado em uma concepção de tipo espiritual limitada, afastada da realidade de Deus, dentro realmente de um mundo de pensamentos e de sentimentos de tipo inferior, sem conexão com o divinal. Pois bem, continuando. Os atlantes, com essa capacidade de entrar, de penetrar aos mundos internos, ao mundo etérico, ao mundo astral, ao mundo mental, podiam ver e capturar as almas das plantas, dos animais e pô-los a seu serviço, ao ponto de que chegaram a ter robots com alma. Nossa cibernética, hoje em dia, está fazendo maravilhas com a robótica. A ciência ficção diz que lá no futuro, essa cibernética, essa robótica, vai tomar conta do ser humano. É uma fantasia, porque jamais uma robótica mecânica, uma cibernética mecânica, virá a ter controle sobre nós por muita inteligência mecânica que essa máquina chegue a possuir, inclusive muitíssimo mais do que a nossa capacidade. Porque a máquina computarizada vai a manejar infinidade de dados de uma maneira mecânica, mas muito mais ágil que nós. Nós sabemos que uma máquina hoje vai fazer uma operação matemática que nós, sem máquina, custaremos muito na cabeça de fazer. Evidentemente, existem pessoas com capacidades que superam a máquina, né? Mas, enfim, o que queremos dizer é que a mecânica, a técnica é uma coisa e a alma é outra coisa diferente. Agora, vir a conectar ou capturar uma alma da natureza e amarrá-la, atrelá-la a um aparelho mecânico, cibernético, é uma ciência que evidentemente nós desconhecemos e os atlantes conheciam e faziam. E assim tinham inúmeros robots para a vida cotidiana, para resolver inúmeros problemas, nos quais nós ficaríamos hoje perdendo nosso tempo, e eles resolviam e tinham tempo para inúmeras atividades que hoje nós
não podemos realizar. Conheciam a lei do 7, a lei do 3. São umas leis que em Gnose nós paramos para estudar de forma detida porque são importantíssimas. A lei do 7 organiza toda a criação. Por exemplo, nós temos 7 estruturas internas, estão caídas, estão quebradas, não estão conectadas com o divino, mas são 7 estruturas internas, a saber, físico, etérico, astral, mental, causal, de consciência, o búdico e átmico. Por cima disso, há todo um mundo de dimensões espirituais. Mas a criação se cristaliza sempre e se organiza em função do número 7. E a criação inicia-se sempre em função da lei do 3. São 3 as forças que, quando entram em contato, produz a criação. Pai, mãe, energia sexual, surge o filho. Assim com tudo na vida, o número 3 é criador, o número 7 é organizador. Brincavam com a lei do 7, e nos conta Samael, por exemplo, que já na raça área, na China, na segunda subraça, pesquisadores chineses pesquisando já ao tipo Atlante com alguma sabedoria remanescente da Atlântida, conseguiram extrair o que se diz a positiva da luz solar. Nós conhecemos as 7 cores do prisma solar e na sua parte negativa, como um reflexo da luz solar contra a umidade da atmosfera. A luz solar entra ou é refletida pelas gotículas de água da atmosfera e produz esse belíssimo arco-íris, Essas 7 cores que nós conhecemos. Nós vemos a parte negativa em cores da luz solar, pois eles sabiam extrair a parte positiva da luz solar. E essa parte positiva tem faculdades, tem poderes. Eles conseguiam, por exemplo, em um ópio, que é um material da natureza especialíssimo, não é à toa que os ingleses colonizaram a China e a Índia, envenenando de ópio ao povo, drogando o povo. Isso é sabido pela história, Esse ópio tem umas particularidades químicas e espirituais muito especiais. Pois bem, passando essas cores positivas nesse elemento chamado de ópio, conseguiam transformar o ópio em outras substâncias para realizar outro tipo de experimentos e finalidades. Podiam, por exemplo, tingir outro tipo de matéria, como um bambu, por exemplo, com a cor positiva e não negativa, azul, e esse bambu se tingia instantaneamente de cor azul, virava de cor azul. Um experimento muito interessante. Conseguia misturar as cores com o som, ao ponto que o som misturado com a cor podia transformar as cores de outros produtos, de outras substâncias. Havia um conhecimento da luz solar que foi usado para inúmeros experimentos curiosíssimos, raros para nós. A religião do mundo Atlante estava fundamentada em um deus, o deus Netuno. O deus Netuno trouxe um raio divino muito particular à cultura atlante, que foi o culto das águas, o culto das ondinas,
das Nereidas, das sereias, todo esse mundo fantástico da água neptuniana que ainda permeia nossa imaginação, né? Vem daquela época neptuniana, amentina, onde o Deus Netuno foi o máximo representante espiritual daquela civilização. Evidentemente, quando os cultos ao rei Netuno, a religião e os preceitos do rei Netuno começaram a ser quebrados, começou a ser quebrada a civilização Atlante. Antes de entrar nos detalhes dessa decadência Atlante, vamos nos lembrar de uma coisa curiosíssima. Em 2015, na frente das costas da Sicília, na Itália, se achou um barco relativamente a pouca profundidade. Um barco que diz ser de 2000 anos atrás, antes de Cristo, mas se acharam uns lingotes de um mineral, ou de uma liga mineral, que chamaram de oricalco, que é o orixalcum da Atlântida. Na Atlântida houve um mineral, que era o mineral mais comum e mais usado, e que estava em valor para par com o ouro. Foi famosíssimo, na Grécia foi famosíssimo, lendário. E curiosamente em 2015 houve esse achado arqueológico dessa liga metálica de cobre, carvão e de zinco, carvão e bronze, com o qual os gregos, se diz mitologicamente, construíram essa liga com a sabedoria dos antigos atlantes. Falamos isso porque naquela época não havia ciência, aparentemente, para esse tipo de liga metálica. Então, é mais um detalhe para nós vermos que houve uns conhecimentos que tinham uma origem, e essa origem estava na Atlântida. Como dissemos, a decadência da Atlântida começou com a profanação da religião do Deus Netuno, e com o uso, como sempre, com o abuso da sexualidade, como está acontecendo paralelamente à nossa civilização de hoje. Nossa civilização perdeu o senso real do sagrado. Nossa civilização está abusando de forma ignorante da sexualidade. O ser humano não chega a entender que a vida é sexual e que se a vida não é estudada em seu fundamento e é usada em forma ignorante, a própria vida vai nos destruir. Tanto se ocupa e se preocupa a ciência com tantas coisas interessantíssimas e não para estudar a mais importante, a fonte da vida. O ser humano vive expulsando suas energias criadoras para não criar nada, a não ser confusão, carências, ódios. Espero que vocês nos entendam pouco a pouco. Quando isso assim começou, começou a deteriorização final da raça atlântica. E naquela época apareceu
como aparecem e aparecerão na nossa, elementos humanos extremamente degenerados. Houve uma rainha, a rainha Quetabel, a rainha dos desígnios malignos, que encantava com sua necromância. A necromância é a magia com os mortos, a convivência com os mortos, com as almas dos mortos. É um intercâmbio com os mundos submergidos inferiores, né? Pois bem, os cientistas dessa rainha conseguiram o que nós poderíamos chamar hoje em dia um paralelo com a ciência nossa chamada opoterapia. A opoterapia é capaz de extrair das glândulas internas. A endocrinologia sabe que cada glândula endócrina de nosso corpo tem uns hormônios vitais interessantíssimos, a adrenalina, nas suprarrenais, por exemplo. E é utilizada injetando esses hormônios no corpo físico para rejuvenescer, para favorecer a vida em deterioro dentro do corpo físico. Essa é a ciência da opoterapia. E naquela época, essa rainha Atlante, com essa ciência, com seus magos científicos, sabiam retirar dos corpos, das glândulas endócrinas dos corpos, não só os hormônios físicos, mas também a parte vital dos hormônios depois de sacrifícios humanos. Essas forças vitais eram injetadas na rainha, e essa rainha diz-se que viveu inúmeros séculos com uma juventude de 16, 17 anos, enquanto esses sábios e magos jogavam esses corpos depois dos rituais e os atlantes os devoravam. Começou ali a antropofagia. Aí começou a deteriorização da civilização atlante. Eram capazes de utilizar mantras, palavras de poder. Nós sabemos que o som tem poder. Nós sabemos hoje em dia que a nota-chave, o som sintético de cada pessoa, se for reproduzido por uma máquina ou por um instrumentista e batesse diretamente sobre nós poderemos cair mortos, porque não suportaríamos a ressonância da nota-chave nossa sendo provocada por um instrumento ou por uma máquina batendo sobre nós. A ciência do som era conhecida e eles eram capazes de emitir mantras para matar pessoas. Sabiam construir no mundo mental, com a imaginação, monstros. Não está difícil de entender isso que nós estamos dizendo. Uma pequena experiência de tipo astral ou de tipo imaginativo no processo de vigília de sono nos pode dar a entender, ou inclusive quando temos alguma experiência com os sonhos, desculpem, que voluntariamente podemos transformar muito velozmente as imagens astrais e as imagens mentais conforme nossa vontade. Só que nós não temos domínio disso ainda. Para ele era muito fácil, no mundo da mente, criar formas mentais monstruosas e que depois viriam a cristalizar no mundo físico e se alimentavam através de sacrifícios animais e humanos com a sangue das vítimas, para que essa forma mental tivesse vida com o sangue. Bem sabemos que o sangue é a vida do corpo. Escreve com sangue e saberás a importância do poder da sangue, diz Goethe. Eram capazes dessas aberrações que para nós são hoje assombrosas, utilizadas de forma negativa. O álcool, as drogas se difundiram pela sociedade
tal qual a nossa sociedade hoje em dia se encontra, não há quase ninguém em nosso mundo que não utilize algum tipo de droga, algum tipo de bebida, algum tipo de aliciente, né, para escapar da própria mentira, da mentira do mundo. Você não tem noção a que ponto que nossa civilização está dopada, completamente dopada, viciada nas drogas, no álcool e em inúmeras questões de tipo psicodélico. Enfim. Evidentemente, tiveram suas guerras. As guerras foram de tipo atômico, se destruíram imensas cidades em piscar de olhos, tal como nós seríamos capazes de fazer hoje em dia se algum desses governantes esquisitos que estão por aí batessem em um botão e mandassem 3, 4, 5 bombas daqui para lá. Saltaríamos em pedaços. Eles realmente saltaram em pedaços muitas cidades, tal como aqui aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. O que a ciência não sabe, né, é que a própria natureza veio a ajudar a finalizar essa decadência atlântica. Periodicamente, como temos dito em nossa palestra, e como reza a literatura que há sobre Solon, o legislador grego, os sacerdotes de Sais disseram para Solon que periodicamente, sobre toda a superfície planetária, acontece um distúrbio dos eixos do planeta Terra, o que é Polo Sul, Polo Norte vira Equador, o que é Equador vira Polo Sul, e toda a superfície da Terra é modificada para o início ou reinício de uma nova situação física, colocando e depositando como sobrevivente para o início de ouro de uma nova civilização. Isso aconteceu em Atlântida, com o afundamento da última ilha sobrevivente, Poseidones, e nos dizem as escrituras sagradas que estamos prestes a viver esse momento. Nunca é da noite para o dia. Há muito tempo que estamos vivendo os estados apocalípticos. Dizem os números que lá pelo 2500 haverão de acontecer os cataclismas que realmente modifiquem a estrutura fisiológica da Terra. Quem sabe o Pai que está em segredo. Não sabemos de nada, mas podemos compreender a repetição cíclica das coisas. Estamos fazendo uma análise comparativa da decadência atlântica com a nossa decadência. E se ali aconteceu e sabemos que as coisas são cíclicas, aqui vai acontecer, porque a lei é lei e a lei sempre se cumpre. Esse dilúvio universal foi avisado, foi alertado. O sacerdote supremo do culto de Netuno, Ramun, falou e disse, em um momento, naquela noite fatídica, onde já uma catástrofe final estava acontecendo, as águas estavam inundando o continente, as pessoas foram aclamar perante o sacerdote Ramun. Ele diz: morrerão junto com suas joias e escravos, e a próxima raça também, se não aprenderem o fato simples de dar mais do que obter ou receber. E naquela época, o Manu Vaivasvata, o Noé bíblico, foi alertado. Ele conseguiu, em um processo de tempo, conquistar os corações dos bons, os preparar e iniciou o êxodo, e foram os sobreviventes da Atlântida que depois se difundiram por todo um planeta Terra com uma fisionomia diferente, dando início a nossa atual raça ária.
Vamos falar então de nossa raça área, os sobreviventes, né, desse mundo atlântico foram vários. Foram sobreviventes da sociedade alcaudana, os cientistas mais evoluídos da época atlântica. Houve sobreviventes maias que semearam todo o Tibete, o Egito, o Centro-América depois do afundamento da Atlântida. Houve também sobreviventes de magia negra, os turâneos, uma sub-raça atlântica que conseguiu escapar, sempre acontece, né? Que foi perseguida pela lei divina já durante a raça área e foram dizimados na Pérsia depois de eles terem chegado inclusive até o Tibete, até os centros espirituais do Tibete. Eles foram perseguidos, vencidos, mas como sempre alguém foge às ramificações do mal. Parece ser que não tem fim, né? A sociedade alcaudana, por exemplo, desses sábios, depois do afundamento da Atlântida, se estabeleceram em Grabonce. Grabonce é o nome do continente que na época Atlante existia como norte da África. Só que depois do afundamento da Atlântida surgiu a África como um todo, né? E essa sociedade alcaudana, esses sobreviventes, vieram se estabelecer na parte centro-sul da África e posteriormente foram colonizar a região conhecida hoje como o Cairo, Cairona naquela época, o Egito. E ali fundaram em pirâmides que já existiam antes dessa sociedade alcaudana, conquistar o Cairo, se aposentarem no Cairo, e ali iniciaram um processo civilizatório interessantíssimo. Eles eram astrólogos, não à moda como nós, né? Eles tinham a capacidade de... Ou as pirâmides eram utilizadas em forma de telescópios, não na forma moderna, senão os buracos dos tubos que da pirâmide saem para o exterior captavam a estrela ou as estrelas que sabiam se passavam por um momento determinado e a luz e a visão passava pelo canal, pelo tubo, em piscinas de água, onde eles clarividentemente podiam ver as energias e as influências sobre a vida desses planetas, dessas estrelas. Ao ponto, nos diz o Mestre Samael, que ele, quando nascia uma criança, já a enlaçavam matrimonialmente o menino com a menina com o menino. Não significa que já eram casados, né? Mas sabia-se que na determinada idade matura, fulano era o parceiro de fulana. E nunca erravam. Hoje nós, na vida, buscamos astrologia para encontrar parceiro e sempre erramos. Enfim. Sabia-se também com facilidade absoluta para que servia cada pessoa astrologicamente. Se fazia a carta astral, não a moda de hoje, de um jeito que a gente desconhece. E sabia-se para que servia cada pessoa. Hoje nós chegamos a idades avançadas sem saber para que a gente está na vida. Qual é o nosso ofício, qual é a nossa missão, o que nós devemos de fazer na vida. Coisas simples, necessárias para o viver, das quais nos desligamos. Enfim. Falemos um tiquinho dos maias, por exemplo. Os maias foi um outro povo salvo das águas do dilúvio universal atlântico.
eles colonizaram o Tibete, os maias colonizaram também o Egito, colonizaram toda a Centro-América. É interessantíssimo sabermos que no Tibete hoje se fala maia, que na Índia, abaixo do Tibete, se fala um dialeto do maia, que é o Naga Maia. Nós sabemos esotericamente que Jesus Cristo, antes de seu episódio de vivência de seu Gólgota, viajou muitíssimo por toda a Ásia Central, chegou ao Tibete, aprendeu a língua maia no Tibete. E aquelas palavras que Jesus disse na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, que foi traduzido como está chamando a Elias, ou oh meu Pai, por que tens me abandonado? Oh meu Pai, como tens me glorificado? E na realidade, a tradução correta, se se quisesse estudar o maia, para quem sabe maia, isso significa: agora eu me afundo na prealba do teu Espírito. Olha que interessante. Jesus Cristo escolheu símbolos e figuras maias para a sua explicação espiritual. Queremos dizer que os jesuítas espanhóis, quando chegaram pela primeira vez no México Antigo, ficaram surpresos de ver nos altares maias o cálice sagrado, a cruz sagrada, um personagem sagrado chamado Quetzalcóatl carregando uma cruz e que tinha 12 apóstolos. É um rito milenar de culturas milenares que simplesmente Jesus Cristo retomou e reviveu. Agora, os fanáticos, os fanatizados, os incultos, os ignorantes, vão querer negar estas palavras. E nós dizemos que os ignorantes têm que estudar, têm que se preocupar por saber das coisas. Todas as religiões que floresceram durante nossa raça ária, os incas, os astecas, a religião escandinava dos nórdicos, os Sedda, germânicos, os gregos, os fenícios, na Índia, com todos os seus deuses, com todos os seus heróis, com todos os seus alfabetos, jeroglíficos, tudo isso vem de um tronco comum atlante, de uma origem atlante. E isso está mais do que demonstrado. Não pretendemos demonstrar nada, estamos só passando informação para que compreendamos de fato como que as coisas são diferentes a como nos foi explicado. Sabendo da existência da Atlântida e dos sobreviventes da Atlântida, podemos entender agora que os deuses, os mestres de sabedoria, fazendo um novo pacto com esses sobreviventes, misturaram esses sobreviventes com uma semente nórdica, com pessoas humanas de raça nórdica. São coisas que temos que tratar de entender. Os deuses, os mestres, aqueles que iniciam o novo ciclo humano, misturaram a semente nórdica com os sobreviventes atlantes e se deu origem à nossa raça ária. Toda raça tem 7 sub-raças. Os atlantes tiveram 7 sub-raças. Nós já constituímos, finalizamos essas 7 sub-raças. Vamos dar um passo rapidinho.
como foram essas 7 subrasas em nossa quinta raça área. A quarta foram os atlantes, a terceira foram os lemures, a segunda foram os hiperbóreos, a primeira foram os protoplasmáticos. A número 6 se chamará de Coragi, a número 7 não nos foi dado o nome. Todas as raças, a nossa é a quinta, tem 7 subrasas. E aqui também o número 7, o Heptaparapartinó, funcionando na organização da vida. 7 raças, cada uma das 7 com 7 subrasas. Nossa primeira subraça floresceu na Ásia Central. Foi uma civilização desconhecida pela ciência atual, pela história atual. A civilização Ticlia-Misaiana, no centro da Ásia, e nisso que hoje é o Cáucaso, Uzbequistão, Turkmanaquistão, Tajiquistão, uma região que sempre foi Atlântida, sempre foi um pedaço da Atlântida. Uma região misteriosíssima, cheia de segredos esotéricos. Realmente nos impregna de mistério essa região ainda do centro da Ásia. A segunda subraça floresceu no que hoje é a China e toda a Índia. Aí apareceram todas as escrituras dos Vedas, dos Rishis, Vedantinos, toda a cultura chinesa, extraordinária até o dia de hoje, apesar de que os chineses hoje estão em um estado por pêndulo, muito degenerado, muito materialista, está vivendo politicamente um comunismo ferrenho, já está mais relaxado, graças a Deus. A terceira subraça floresceu, surgiu no Egito, na Caldeia, na Pérsia, os antigos magos caldeus, toda essa região que ainda nos entrega maravilhas arqueológicas a serem estudadas. A quarta subraça floresceu no mundo grego e no mundo romano, propriamente dito, que foi uma cópia cultural do mundo grego, mas que se militarizou e se propagou mundo afora, ao ponto de o ditado dizer que todos os caminhos levam a Roma. Foi uma civilização que nos deu, que foi o suporte do que nós ainda carregamos graças à construção deles. Eles nos deram um suporte civilizatório extraordinário. A quinta subraça está definida pelas conquistas do Império Anglo-Saxão, os alemães e os ingleses, com todo o seu domínio cultural no século XIX. A sexta subraça foram os espanhóis, colonizando Centro e Sul-América e produzindo toda a cultura latino-americana, tão viva espiritualmente nos dias de hoje. Nós sabemos que a espiritualidade de nossos dias se encontra em Latinoamérica. Em Latinoamérica as pessoas ainda têm, as juventudes especialmente, têm lutas de tipo social que há muito tempo na Europa já não existem mais. E a última subraça está sintetizada pela mistura de todas as raças, de todas as cores de nosso planeta Terra, que nós podemos evidenciar hoje, por exemplo, em Norteamérica. Os negros em casamento com os japoneses, com os indianos, com os latino-americanos, com os ingleses, com os europeus, com os malásios,
toda essa mistura final sintetiza a sétima subraça. Sabendo disso, sabemos que estamos no final de nossa raça. Nossa raça gestou suas 7 subraças e, como diria o sacerdote Ramun em Atlântida, se essa raça aqui não aprende a dar mais do que ter, será exterminada como Atlante foi. E não sabemos, né, a dor que nós temos hoje em dia de dar. O desprendimento de dar é muito grande no ser humano. O ser humano quer ter. Não se transformou com as forças do amor. Não confia nas forças do amor. Não se entrega às forças do amor. E mesmo que eu faça momentaneamente, o peso interno de querer ter é muito grande e não deixa a criatura humana a se entregar ao dar. E é isso que nos pode salvar de forma individual, porque de forma coletiva já é impossível. Então, fazemos uma convocatória, né, a nos interessar pelos estudos gnósticos e aprender de forma cristã, entregar a nossa vida ao dar de nós, o melhor de nós, que o resto vem por acréscimo. Muito obrigado.